Mais uma vez, quero cumprimentá-los na graça e na paz do Senhor. Amém. Quero convidar aqueles que puderem a ficar de pé e vamos ler a palavra do Senhor, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 3, e nós vamos ler do versículo 1 ao 20. E em seguida teremos mais uma palavra de oração, suplicando ao Senhor que seja gracioso conosco e nos conceda a graça necessária para proclamarmos o Evangelho e para ouvirmos o Evangelho nessa noite. Evangelho do Senhor Jesus segundo Lucas, capítulo 3, versículos do 1 ao 20. Assim nos diz então a palavra do Senhor. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Tracônites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região nas imediações do Rio Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas, todos os vales serão aterrados e todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados e as estradas irregulares serão aplanadas. E toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. O versículo 7 nos diz que João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento. E não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões perguntaram a João: o que é que devemos fazer? Ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, tratou João de explicar a todos: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. E assim diz o versículo 18, com muitas outras exortações, João anunciava o Evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por João por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou a todas as outras ainda esta: mandou prender João. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus, nosso Pai bendito, carecemos de Ti, Senhor, desesperadamente, porque diante de nós está a Tua palavra e nós precisamos não só ouvi-la, mas amá-la, compreendê-la, guardá-la em nosso coração. Por isso, reconhecemos a nossa dependência de Ti. Sabemos que sozinhos não somos capazes de nada disto. Por isso, concede a mim, Senhor, a graça que me é necessária
para que pregue o teu evangelho com simplicidade, com clareza, mas também com poder e autoridade, de maneira que o teu povo reunido neste lugar, de maneira que as pessoas que assistem a esta transmissão possam ouvir a tua voz. Mas também concede graça àqueles que ouvirem a tua palavra, de maneira que os seus corações, que as suas mentes, que as suas almas estejam abertas para, com temor, ouvir a tua voz, confrontar a tua palavra com a sua própria conduta e amoldem aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor requer. Fale conosco, Senhor, é o que nós te pedimos, te imploramos nesta noite. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. De maneira simplista, podemos afirmar que o Evangelho tem como propósito biografar, trazer um relato da vida e do ministério do Senhor Jesus Cristo. Entretanto, o Evangelho não é uma biografia comum, haverá tempo de pensarmos um pouco mais profundamente sobre isso. Mas como nós já vimos no capítulo 1 e 2, houve um foco, uma direção específica do Espírito Santo de Deus no nascimento, nos preparativos do nascimento dessa personagem principal do Evangelho, que é o Senhor Jesus. O capítulo 2 focou primariamente nos preparativos para o seu nascimento, o seu próprio nascimento em si e também a sua infância. O Evangelho segundo Lucas, de maneira especial, nos apresenta Jesus como o Filho de Deus. Ele é esse ente santo, vindo do céu pela vontade soberana do Pai. Ele é o perfeito e eterno Filho de Deus. É assim que o Evangelho segundo Lucas nos apresenta a figura e a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas também o Evangelho nos apresenta Jesus como o verdadeiro Filho do homem, aquele que nasceu da semente da mulher, aquele que cresceu e que se desenvolveu integralmente, corpo e alma, que durante um tempo de sua vida passou anônimo, recluso, sendo graciosamente reservado para o tempo da sua missão. Agora o Evangelho vem anunciar que a plenitude dos tempos, encarnada na pessoa do Senhor Jesus, está prestes a ser publicamente revelada. Lucas passa a narrar os eventos finais que preparam o caminho para o ministério público do Senhor Jesus Cristo, tanto na região da Galileia, na região mais ampla, como também na Judéia. É tempo do ministério do profeta João Batista. O ministério desse homem é fundamental para o desenvolvimento e a apresentação do ministério do Senhor Jesus Cristo. Assim como vai acontecer com o Senhor Jesus, João vai iniciar o seu ministério após um período de reclusão e de anonimato. Ele é agora um homem maduro, amadurecido por Deus. Ele está pronto para tomar o seu lugar público na história da redenção. A sessão que nós lemos hoje mostra o importante papel que João desenvolve na preparação para a apresentação do Senhor Jesus e para o desenvolvimento do seu ministério. Eu quero convidar você novamente a olhar para a sua Bíblia e ver aquilo que nos é dito no versículo 1 e no versículo 2. O texto nos diz que no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Tracônites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes, Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Nessa segunda parte da obra do evangelista Lucas, que você recorda que lá na primeira parte, nos primeiros versículos, nos foi informado que ele está escrevendo especificamente visando uma pessoa chamada Teófilo e também que de maneira que as suas obras sejam lidas pelo mundo gentílico. Aqui nessa segunda parte, Lucas vai iniciar novamente fazendo um relato histórico importante, pontual. Ele tem a intenção
de mostrar que o seu relato, historicamente é fidedigno. E ele vai usar aqui 7 nomes para mostrar o tempo histórico onde esse episódio aconteceu. Dos 7 nomes que Lucas vai citar, 5 são ligadas a autoridades civis e 2 são autoridades religiosas. Ele vai citar o imperador Tibério César, ele vai citar o governador da Judéia, que é Pôncio Pilatos, e ele vai citar tetrarcas. E para que você entenda o que é tetrarca, é basicamente o governador de uma parte de um povo. Ele não é o governador de todo um povo. A gente vai fazer uma rápida conexão com os tempos atuais para que você possa entender. É como se Tibério César, que era o imperador, fosse o presidente da República. É como se Pôncio Pilatos fosse o governador do estado de Pernambuco. E é como se os tetrarcas fossem prefeitos, fossem autoridades de uma região específica de um estado como o estado de Pernambuco. Então, os tetrarcas eram Herodes, também conhecido como Herodes Antipas, Filipe, que também é conhecido como Herodes Filipe I, e Lisânias. Então, essas são as 5 autoridades civis daquele momento histórico. Mas existem ainda 2 autoridades religiosas que ele vai citar. Ele vai citar Anás, que na verdade aqui é colocado como sumo sacerdote, mas quem esteve presente na exposição em Atos na quinta-feira passada vai lembrar que aqui ele já não era mais sumo sacerdote de fato e de direito, porque ele havia sido deposto por Roma no ano 15, depois do Senhor ter nascido, mas ele tinha uma autoridade muito grande ainda no Sinédrio, então ele era considerado um sumo sacerdote de ofício. Quem de fato era sacerdote, era o sumo sacerdote, é Caifás, é o seu genro. Mas ele aqui é colocado como sumo sacerdote ao lado do seu genro. O que Lucas, o evangelista, está fazendo? Ele está dialogando com o mundo gentílico, que quando olha para essas 5 autoridades políticas, pode identificar, foi nessa época que aconteceu. Mas se ele está dialogando com o público judeu, vai olhar para essas 2 autoridades religiosas e também vai identificar. Foi nesse momento histórico que João começou o seu ministério. Então, além da identificação histórica, que tudo indica que João começa o seu ministério terreno entre o ano 26, mas mais provavelmente no ano 29, depois do nascimento do Senhor, eu quero chamar sua atenção para um outro propósito importante que esse versículo 1 e 2 traz para a minha e a sua edificação em pleno século 21. Esses 2 versículos estão mostrando para mim e para você que homens, autoridades, são levantadas e são derrubadas. Homens levantam e caem, mas os desígnios de Deus não podem ser frustrados e nem atrasados. Você deve lembrar que na época e no período do nascimento de João Batista e de Jesus, quem era o imperador? César Augusto. Agora não é mais César Augusto, é Tibério César. Mas não importa. A maravilhosa anunciação de Gabriel, de que esses 2 homens iriam nascer, cada um com o seu ministério, que cada um no seu tempo iria desenvolver o chamado de Deus para a sua vida. Aquela suprema e magnífica anunciação, trazida do céu por Gabriel, não pode ser mudada. Não importa. Os imperadores mudaram, mas o desígnio e o propósito de Deus não pode ser frustrado, nem adiado, nem alterado. Lucas, capítulo 1, versículo 80, você vai lembrar, nos diz que João encerra. É assim que é encerrado aquela descrição preliminar do nascimento e do desenvolvimento de João. O versículo 80 diz que ele vai para o deserto. É assim que termina, que momentaneamente cessa a introdução a essa personagem, pois é do deserto, segundo o final do versículo 2, que o Senhor Deus chama João Batista. O Espírito Santo conduz João para o deserto e o Espírito Santo chama João Batista do deserto. Não importa as circunstâncias físicas, sociais ou religiosas. Não importa qual é o sumo sacerdote no nascimento de João e quando João vai desenvolver o seu ministério. Ele está no deserto, Deus vai chamá-lo do deserto. E o Espírito Santo está usando o evangelista Lucas para descrever o chamado de João, um legítimo profeta. O texto nos diz que a palavra do Senhor veio a João.
exatamente como acontecia quando era descrito o início de um ministério profético no Antigo Testamento. A palavra do Senhor veio a Zacarias, a palavra do Senhor veio a Amós, filho de Zacarias. Não é outro João, não, é o mesmo João, filho de Isabel e de Zacarias, que o Senhor fez nascer miraculosamente de um casal de idosos e estéril. É isso mesmo, é esse João, o fruto desses pais idosos e estéreis, que é chamado, que foi preparado e que é chamado agora para a sua missão. Perceba que existe um tempo de anonimato para João, mas nós temos uma informação importante. A preparação para o seu ministério não acontece em camas macias, mas em pedras duras. Não acontece em superfícies lisas, de pisos de casas, mas no áspero. Ele não é preparado no fresco da sombra de uma casa, mas no calor do deserto. E é bem verdade, meus irmãos, que ao longo da história, Deus vem chamando a sua igreja para a missão, a despeito das culturas e dos governos. Isso é um fato, é por isso que nós estamos aqui, porque o Senhor tem chamado a sua igreja. Mas também, da mesma forma, é verdade que a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não tem peregrinado em bosques, em florestas. Isso é a mais pura verdade. Olhe para a história da igreja, olhe para as igrejas que hoje buscam pregar o puro e simples evangelho. Caminham muitas e muitas vezes em meio ao deserto, mas mesmo assim o Senhor chama a sua igreja, como chamou João. João inicia o seu ministério, e o versículo 3 diz que ele percorreu toda a Judéia, nas imediações do rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. O capítulo 1, versículo 17, você também vai lembrar disso, quando Gabriel está falando com Zacarias, diz que ele vai vir no espírito e no poder de Elias. E de fato, João veio como voz profética de Deus. Aqui é o que está sendo dito no versículo 3. Após 400 anos de silêncio profético, novamente Deus levanta um profeta no espírito e no poder de Elias. João deixa o deserto para pregar a corações desérticos, desolados. João vai ao Jordão, se dirige a uma região estratégica, conduzido pelo Espírito Santo, uma região importante. O Rio Jordão era muito importante, era uma região populosa, e ele vai pregar, segundo o versículo 3, ele começa o seu ministério pregando sobre batismo de arrependimento. E é interessante porque essa era a prática dos judeus em relação aos prosélitos, aqueles que eram convertidos do paganismo, do mundo gentílico. Quando eles aceitavam a fé judaica, eles eram passados por rituais, eram submetidos a um ritual de batismo, que tinha um símbolo muito importante de purificação, de abandono da vida impura e afastada de Deus. Deus levanta esse profeta para pregar arrependimento, para a remissão dos pecados. Aqueles judeus que batizavam prosélitos agora estão sendo chamados pelo profeta de Deus para serem batizados em arrependimento. Em outras palavras, o que o Espírito Santo está usando esse profeta para falar, para proclamar, para pregar? Tenham consciência do pecado de vocês. Vocês estão anunciando a religião de Yahvé para o mundo gentílico, mas vocês precisam ter consciência dos seus próprios pecados e vocês precisam se lamentar deles. A palavra arrependimento, você sabe, porque é muito falada na igreja evangélica. É mudança, é metanoia, é mudança de mente, mas não é só mudança de mente, é mudança de atitude. E o que João está então pregando, está falando, está anunciando para aqueles ouvintes é que eles deveriam não só ter consciência dos seus próprios pecados e lamentar os seus próprios pecados, mas abandonar a vida de pecado e se voltar totalmente para Deus. Mente e vida, alma e corpo. O evangelista Lucas afirma que o que está acontecendo com esta pregação é algo de Deus.
É algo que foi previamente anunciado pelo profeta messiânico, por Isaías, capítulo 40, especificamente versículos 3 ao 5. E ele vai citá-los no versículo 4 ao 6. Perceba, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas, todos os vales serão aterrados e todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados e as estradas irregulares serão aplanadas. E toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. O evangelista Lucas dá testemunho pelo Espírito Santo de Deus que o que está acontecendo não é uma obra humana, mas divina. O profeta Isaías havia prenunciado quase 800 anos antes, e agora o mesmo Espírito Santo que estava sobre Isaías, que estava sobre Elias, está sobre João Batista. E a realidade do povo que ouve a pregação é essa: as veredas são tortuosas e são esburacadas. Os caminhos que o povo está trilhando, que ele está escolhendo trilhar, não é regular, muito pelo contrário. Os vales pelos quais esse povo está escolhendo caminhar em sua vida religiosa, na verdade não são vales, são abismos, são precipícios. Esse povo, ao invés de querer caminhar nas veredas que são retas, que são justas, procura caminhar em caminhos em que os montes, as colinas, são íngremes demais. Em outras palavras, a religião desse povo que está ouvindo a pregação é falsa. A confiança desse povo que acha que está adorando a Deus é enganosa. A indiferença que esse povo tem em relação às coisas de Deus, a essência da verdadeira religião, é perigosa. Está fazendo com que esse povo caminhe por caminhos que são completamente perigosos. Esse povo está embebido em orgulho, um orgulho nocivo que tem envenenado as suas almas. E esse povo parece que não dá conta disso. É necessário que Deus levante então um profeta para pregar e para anunciar o que está acontecendo. Está tudo errado. Pecado é literalmente errar o caminho, errar o alvo. Está tudo errado. Mas, segundo o versículo 6, e toda a humanidade verá a salvação. Segundo o versículo 5, os vales vão ser aterrados e as colinas e os montes serão nivelados. Os caminhos que são tortuosos, eles vão ser retificados, eles vão ser tornados regulares, planos. Tudo será endireitado. É isso que o profeta Isaías anunciou e é isso que o povo está agora ouvindo. Tudo será endireitado. E o caminho para se endireitar, para que tudo fique no seu devido lugar, para que haja perdão, para que haja libertação pela culpa do pecado, é um só: arrependimento. É isso que João Batista está pregando. Mudança completa de mente, de alma e de vida. Mas para quê? Para causar uma mudança e uma reforma religiosa aparente? Não. Mas para quê? Para agradar a homens, aos líderes religiosos, ao próprio João Batista? Não. Quando nós olhamos para o Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, versículo 2, nós vamos entender por que esse arrependimento, por que essa mudança completa de alma, de coração e de vida é necessário. Lá, o evangelista Mateus, ele fala: porque é vindo, porque é chegado, porque está próximo o reino dos céus. Não é por causa de uma religião, não é por causa dos homens, mas é porque o reino de Deus está próximo, ele é chegado. É necessário uma mudança completa de mente e de vida. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem que o arauto, essa é a palavra original na língua grega, que o proclamador, que aquele que anuncia deve pregar, para a salvação daqueles que estão perdidos. Escute muito bem isso, viu, igreja? Para a salvação daqueles que estão lá fora, salvação dos perdidos,
mas também para a santificação do povo de Deus, para que o povo de Deus cresça nesse processo maravilhoso, indescritível, celeste, chamado santificação. Essa é a pregação, esse é o conteúdo do Evangelho. Arrependimento não é uma mudança apenas externa, com a roupa, com o linguajar, com a propriedade da Bíblia, mas é uma mudança completa, no entendimento, no amor, nas afeições, e que inevitavelmente vai mudar também a vida, a conduta. Arrependimento. Conforme foi prescrito no Salmo 103, versículo 12. Arrependimento que gera isso. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Para salvação, para aproximação entre Deus e o homem, por uma vida de santificação. Essa é a mensagem que deve ser anunciada por mim e por você. Mas essa também é a mensagem que deve ser acolhida no meu coração e no seu coração. Só assim pode haver salvação. Só assim pode haver santificação. Sem essa mensagem, sem essa atitude interna e externa de arrependimento, nem há salvação e nem há santificação. Podemos mudar a roupa, podemos mudar a nossa conduta, podemos ter todas as características, mas nós não temos como experimentar uma vida de santidade, de afeição genuína com as coisas de Deus. João não tinha dúvida nenhuma disso, nenhuma de que era essa mensagem a ser pregada. E ele prega, ele não foge da sua comissão, ele não foge do seu ministério. O versículo 7 ao 18 narram o conteúdo da pregação de João. O versículo 7 a 9, o Evangelho nos diz que João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a vocês a entender que podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento e não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão. Porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos de Abraão. E também o machado está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Dentre aqueles que vinham ouvir João, aqui fala multidões. Dentre eles, quando nós olhamos para Mateus capítulo 3, versículo 7, que é paralela a essa passagem, nós temos a informação de que haviam fariseus e saduceus. Também, se você estava aqui na quinta-feira, lembra que foi explicado para você sobre esses dois grupos políticos e religiosos. Eram os líderes religiosos de Israel. E João se dirige a esses líderes, os chamando de raça de víboras. É interessante que existem duas palavras na língua grega para se referir a cobras ou serpentes. A palavra usada aqui enfatiza uma característica: veneno. Cobras venenosas, cobras peçonhentas, raça de víboras. João está aqui cheio do Espírito Santo, denunciando a religião fingida e hipócrita daqueles líderes religiosos. João sabe que o interesse desses religiosos era fugir da ira vindoura, era fugir do fogo de Deus. Assim como no incêndio florestal as cobras vão para o lado oposto onde está o fogo, assim também essas cobras peçonhentas, esses, como nós vamos ver daqui a pouco, infelizmente filhos do diabo, líderes religiosos, que de filhos de Abraão não tinham nada, eles querem fugir, na verdade, o interesse deles em ouvir esse profeta que está surgindo publicamente, o interesse deles era fugir, meramente fugir do juízo de Deus. E então o profeta os repreende e pergunta: quem foi que ensinou a vocês? Quem foi que enganou vocês dizendo que vocês podem fugir da ira vindoura? Se esconder através de artifícios da ira que está vindo. Em outras palavras, ele está dizendo: vocês, como líderes religiosos, como conhecedores da lei, sabem muito bem o que foi que os profetas falaram. Zacarias, Malaquias, Joel, a ira de Deus está vindo.
Quem foi que disse a vocês? O que vocês aprenderam foi que a ira de Deus está vindo e que só existe um único caminho de você estar fora dos olhares irados de Deus. Portanto, quem foi que ensinou? Porque os profetas não foram. Logo, não se enganem mutuamente. Não comecem a dizer, está tudo bem, olhe, fique tranquilo. Afinal de contas, nós somos filhos de Abraão. Afinal de contas, nós somos filhos da aliança. Não, diz a sua consciência pecaminosa a você mesmo. Não se preocupe, afinal de contas, você é filho ou filha de pastor. Não se preocupe, você é pastor. Não se preocupe, você nasceu na igreja. Não se preocupe, você está flertando com o pecado, mas é fácil. Você quer ver como é que é fácil? Basta você ir para a igreja. Qual é o problema? Você não está indo para a igreja? Qual é o problema? Você não está cumprindo os seus deveres? É só você passar a cumprir os seus deveres. Nós somos, afinal, filhos de Abraão. Nós somos, afinal, filhos da aliança. Quem foi que ensinou você que você pode fugir da ira dessa forma? Parem, não se enganem dizendo essas coisas. A aliança que, de fato, Deus tinha com Abraão acabou se tornando um talismã para esse povo, que substituiu a vida de verdadeira piedade, de coração diante de Deus, com uma prática meramente externa e religiosa. Lá em João 8, versículo 44, eles estão se opondo a Jesus, levaram uma mulher pega em adultério, estão querendo acabar com a raça de Jesus de toda forma. Estão se opondo a Jesus, esses mesmos líderes religiosos, e Jesus diz a eles que ao invés de eles serem filhos de Abraão, na verdade eles são filhos do diabo. João está advertindo a esses líderes religiosos, a essa multidão que está ouvindo. Vocês se acham alguma coisa por vocês estarem debaixo da aliança que Deus fez com Abraão? Então deixa eu dizer a vocês que dessas pedras aqui, a ideia é ele apontar para pedras do chão. Dessas pedras aqui, Deus pode fazer nascer homens tementes a Deus. E Deus faria exatamente isso, quando ele dispersasse a igreja de Jerusalém e então o evangelho fosse pregado, como está aqui no versículo 6, a toda a humanidade. Pessoas que não têm a voz como eu, não têm a voz crente, que não foi criado num lar cristão, que não tem nenhum precedente evangélico. O Senhor pode fazer dessas pedras nascer filhos de Abraão. Não achem que vocês estarem debaixo da aliança é alguma coisa que vocês podem se esconder e desprezar uma vida de piedade. Ao contrário, o pregador diz: o machado está posto à raiz, símbolo de juízo. O juízo de Deus está próximo. Portanto, vocês não têm outro caminho, outra saída, se não se converterem, voltarem-se para Deus. Porque se vocês não fizerem isso, se vocês não produzirem fruto, vocês serão cortados. Toda árvore, e o Senhor vai trazer novamente esse ensino, pela sua santa instrução, no Evangelho segundo João, capítulo 15. Toda árvore que não tiver fruto, que não produzir frutos, aqui está sendo dito, ela é cortada e lançada no fogo. Lá no Evangelho segundo João, ele diz: entretanto, aquela árvore que dá fruto, ela é poudada, ela é limpa, para que dê mais fruto ainda. Dói quando o Senhor está nos limpando, quando Ele está nos poudando, mas o intuito é para produzir mais fruto ainda. Esse é o conteúdo da mensagem. Vou novamente me referir à exposição de quinta-feira. Em Atos capítulo 4, versículo 18, Pedro e João são intimidados. Eles são ameaçados, de modo nenhum falem nem ensinem no nome de Jesus. A igreja sempre foi intimidada a mudar o conteúdo da sua mensagem, sempre. Pregar sobre pecado, pastor? Pregue não, viu? Olha a eleição se aproximando. Se o senhor quer popularidade na igreja, pregue não, viu? Jovem, jamais fale em nome de Jesus para o seu colega de faculdade nem de escola não, viu? Você quer perder a amizade, é? Você quer, como diz
a série Todo Mundo Odeia o Cris, né? O sonho do Cris é ser descolado. Você não quer ser descolado, não? Fale de Jesus. Rapidinho você vai ser, ó, escanteado. Não fale de Jesus, não. Que aí você vai ser um crente, ó, legal. As pessoas vão querer você perto. Ah, você é crente e você faz isso? Ah, que bom, rapaz. Que show, viu? Isso sim é um crente. Isso sim é um evangelho. Tá vendo aí, ó? Isso aqui, ó, modelo, certo? Show. Sempre a igreja foi intimidada, quer seja de maneira direta por autoridades, quer seja por um sistema caído que envolve a igreja, um sistema que não quer ouvir sobre o pecado, não pregue sobre o pecado. Entretanto, o Evangelho está nos dizendo hoje aqui que é disso que se trata. É claro que para o pastor, o pregador do Evangelho, é extremamente saudável escolher quais textos pregar. É por isso que cada vez mais nos púlpitos não se prega a lei de Deus continuamente, para não ter o risco de chegar em textos como esse. É por isso que, infelizmente, cada vez mais nos púlpitos se prega sobre algumas passagens ou alguns livros, mas não se prega mais a partir dos evangelhos, porque o evangelho, lembra do apóstolo Paulo? Vocês não são mais criancinhas que tomam leite. Vocês agora precisam de comida sólida. Aqui é o tutano. Aqui é o tutano, de dentro do osso do Evangelho. Essa é a mensagem. É disso que se trata a mensagem do Evangelho. Endireitar o que está errado. Salvar o que está perdido. Santificar o que precisa ser santificado. Eu e você. Se não for a mensagem do Evangelho, nós não seremos santificados. Se não for a mensagem pura e simples do Evangelho, o perdido não será salvo. Anunciar que o justo juízo de Deus está vindo. Essa é a mensagem do Evangelho. Que não basta a aparência da religião, que é preciso se viver no coração, que é preciso frutos dignos de arrependimento. Essa é a mensagem do Evangelho. E foi isso que eles ouviram. Então, isso causou uma reação neles. O versículo 10 ao 14 diz que as multidões perguntaram a João: então o que é que nós devemos fazer? Ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Parece que a pregação do Evangelho, pela boca de João, exerce certa autoridade sobre esses ouvintes e desperta certa preocupação neles. O que nós vamos fazer agora? O que nós devemos fazer? E a resposta de João é: vocês devem se reconciliar com Deus. E que essa reconciliação com Deus influencie a relação que vocês têm com o próximo de vocês. Perceba, João não está mandando eles se isolarem no deserto. Se reconciliem com Deus e se isolem. Vão para o claustro, vão para os mosteiros. Não? Se reconciliem com Deus e, como consequência dessa relação, que vocês ajam de maneira justa, socialmente, nas diversas vocações que vocês têm na sociedade. Se vocês têm 2 túnicas, ou seja, se você tem a capa de dentro e a capa de fora, olhe para quem não tem, se compadeça do frio, tire uma das suas capas e entregue. Se você tem comida que lhe é suficiente para aplacar a sua fome e ainda lhe sobra, procure quem está precisando e partilhe da comida. Aqui não há um espírito socialista, uma mensagem de vamos acabar com a propriedade privada, não. Aqui você é dono da capa, você é dono da comida, é legítimo isso, é seu. Mas pegue o que é seu e, como fruto da sua vida de piedade com Deus, partilhe com quem não tem. Se você é um publicano, ou seja, se você cobra impostos, se você superfatura essa cobrança de impostos para você enriquecer, não faça isso. Não cobre além do seu dever. É seu dever.
cobrar, você foi subordinado para isso, você foi comissionado pelos auditores a fiscalizar as importações e as exportações. Faça o seu trabalho, mas não superfature. Não faça isso, não cobre além do seu dever. Você é um soldado, não seja autoritário, usando a autoridade que você tem. Não seja violento, não seja chantagista. Os militares muitas vezes eram contratados pelos publicanos para pressionar, para torturar as pessoas, para que as pessoas dessem dinheiro. Eram as milícias do Novo Testamento. O Espírito Santo está usando João para dizer: não façam isso, vocês são autoridades, vocês foram chamados e comissionados e vocacionados por Deus para promoverem a paz. Vocês têm relação com Deus? Vocês querem fugir da ira vindoura? Vocês querem ter uma relação com Deus? Que essa relação, ela flua na vocação de vocês, naquilo que vocês foram chamados a fazer. É muito interessante, porque nós temos muitos cristãos que professam a fé, mas são duros como a pedra e insensíveis como a lepra. Você sabe que a lepra tira a sensibilidade da pele, né? Você pode até botar um fogo numa área leprosa que a pessoa não sente dor. Mas essa é a pura verdade, por mais dura que seja. Tem muito crente, eu sou crente em Jesus, mas duro, meu amigo. Pior do que pedra, do que rocha, insensível. Dizem que são cristãos, mas não conseguem se compadecer da dor e do sofrimento do próximo. Às vezes os irmãos na fé, como é que pode isso? Como é que pode nós fazermos parte, por exemplo, de uma igreja local e nós sermos estranhos? Eu volto a falar sobre isso, porque é isso que está sendo dito aqui. Sermos estranhos, insensíveis ao sofrimento da pessoa que às vezes está chorando do nosso lado no culto. A pessoa que entra por essa porta com a cabeça baixa, com o coração triste. Como é possível? Nós sentimos a falta, ou pelo menos fisicamente, não falo nem do coração, de um irmão e de uma irmã que há semanas não pisa na igreja e nós não termos a sensibilidade de orar, de apresentar a Deus em oração, passar a mão no telefone, mandar uma mensagem, fazer uma ligação, mandar um áudio, partilhar um texto, um louvor, o que quer que seja. Como isso é possível? Dizer somos crentes e não agir dessa forma? Como é possível haverem crentes que buscam levar vantagem em tudo, inclusive sobre pessoas que não são crentes? Estão dispostos a levar vantagem em tudo, não querem perder nada para ninguém, mesmo que isso implique em sofrimento e prejuízo para o outro. Lembra do Salmo 15? Quem vai morar, Senhor, no teu alto e sublime altar, no teu palácio, no céu? Aquele que jura e que não volta atrás, ainda que tenha prejuízo. Esse é aquele que teme a Deus, aquele que tem prejuízo, mas que não se apega a isso, empenha a sua palavra e cumpre, se relaciona com as pessoas não com interesse, não para sugar aquilo que as pessoas podem dar, mas também e principalmente ouvindo a palavra do Senhor, que diz que coisa melhor é dar do que receber. Crentes que às vezes até alcançam posições sociais ou eclesiásticas e que abusam dessa posição para impor a sua vontade aos outros. Preciso falar, embora eu esteja nessa classe, pastores que pisam, que machucam, oficiais, líderes, empresários, pessoas de condição financeira, que têm os seus subordinados, às vezes crentes, às vezes não crentes, e que se esquecem quem foi que os colocou lá e principalmente para o que eles foram colocados lá, e abusam da sua autoridade, fazem com que as pessoas sofram, porque pisam nelas, humilham, machucam. Agora eu quero voltar para o contexto da igreja. Pisam, porque acham que são autoridade, porque acham. Quem é você? Eu estou aqui nessa igreja há 30 anos, eu sou fundador dessa igreja, eu sou antigo na fé. E muitas vezes até expulsam pessoas da sua vida, da sua igreja, por causa dessa forma, mas mesmo assim se dizem cristãos. Fazem tudo isso e no final chegam no culto.
levantam as suas mãos aos céus e dizem o quê? Eu sou filho de Abraão. Dizem, eu louvo a ti, Senhor. Eu te amo. Abraão é meu pai. Eu estou debaixo da aliança. Mas durante a semana, misericórdia, misericórdia. Se isso acontece hoje, isso não começou agora. Se isso acontece hoje, isso não vai terminar em nosso meio. Isso não vai terminar em nossos corações se nós não amarmos a mensagem do Evangelho, não pregarmos a mensagem do Evangelho e não entesourarmos a mensagem do Evangelho no nosso coração. Quantos podem dizer amém? Amém. Abandonem essa vida de pecado, é o que eles estão ouvindo. Abandone essa vida de pecado, foi o que eu ouvi quando eu estava preparando essa mensagem. Abandone essa vida de pecado, é o que vocês estão ouvindo aqui hoje. O Evangelho está diante de nós como um espelho para mostrar a nossa real condição. Não diante do pastor, não diante do conselho, não diante da igreja da macaxeira, mas diante de Deus, que sonda e que conhece os nossos corações. Abandonem essa vida, eles estão ouvindo, e voltem-se para Deus. E que a vida de vocês reflita isso. Seja um espelho, tanto para com Deus, na relação de vocês para com Deus, e Ele se agrade de vocês, como também na relação com o seu próximo. Então, esses ouvintes da mensagem, ao ouvirem essas palavras voltadas para o bem social, começaram a, rapidamente pensaram, será ele o Cristo? É isso que está no versículo 15 ao 17. Estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, João tratou de explicar a todos. Eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, da qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Será ele o Messias? Será ele o Cristo? Havia, como nós já sabemos, pelo início das exposições, lá no começo desse Evangelho, um anseio muito forte, político, social, para a vinda do libertador de Israel. Mas, como é revelado pelo Evangelho, o interesse do povo, escute bem isso, viu? O interesse do povo não era pela pessoa do Messias, mas pelo que o Messias iria fazer. Podia ser qualquer Messias, qualquer um. O importante não era quem era o Messias, mas o que o Messias, que viesse, iria fazer. Havia uma grande opressão por Roma, pelo Império. A vida religiosa, como nós sabemos, estava em frangalhos, estava em ruínas. Olha aqui, os líderes do povo, os líderes religiosos do povo. Então, havia uma expectativa muito grande. Nós precisamos que alguém faça algo por nós, para nós. E Cristo, o Cristo, é a solução. Deixa-me perguntar a você, igreja. Você anseia pela volta de Jesus? É uma graça, não é? Amém, irmã Maria? É uma graça, né? Quando naqueles cultos assim mais avivados, Maranata! Aí o povo, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Você anseia pela vinda de Jesus, pela volta, pelo retorno de Jesus? Deixa-me perguntar a você, por que você anseia a volta de Jesus? É apenas pelo benefício que trará a sua segunda vinda? É pelo que acontecerá com você quando ele voltar? Ou você anseia que ele volte por causa dele? Porque finalmente você estará diante dele. E você não verá mais turvamente, como em espelho, mas você o verá face a face. E você o conhecerá como então você é conhecido. Não importa o futuro da eternidade, o que importa é estarmos na sua presença. É estarmos com Ele. Onde é o céu de Deus? É aonde Ele está. É assim que você anseia para que Jesus volte? Para que você esteja na sua presença
literal e final e eterna? Ou você espera apenas que Ele volte para que o seu... Jesus, volta logo que eu não aguento mais. Jesus, por que tu não me leva? Quando você, na sua aflição, ora a Deus para que Jesus leve você, você ora por quê? Para que termine o seu sofrimento? Você não ora para dizer, Senhor, me leva porque eu quero estar na Tua presença. Porque eu estou dividido, disse o apóstolo Paulo. O que é partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Que você, que eu, meu Deus, que nós ansiemos a volta de Jesus pela sua pessoa e não pelos benefícios que Ele possa trazer a mim e a você. E que sejamos confortados e consolados pelo Espírito Santo com essa verdade. Nós estamos aqui, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Então João, percebendo o desvio gigantesco desse povo, tratou, cuidou de literalmente dar uma resposta. Na nossa tradução na língua portuguesa está a explicar, mas literalmente é dar uma resposta. Eles precisavam de uma resposta à pergunta deles. E então, pode ser resumido assim, o que está no versículo 16. Eu batizo vocês com água, mas está vindo o que é infinitamente mais poderoso do que eu. De maneira que nem o serviço mais simples de um escravo, que é desamarrar, tirar a sandália do seu senhor quando chega em casa, carregar essa sandália suja, empoeirada, para longe da vista do seu senhor e limpar. Nem mesmo o serviço mais simples de um escravo, eu não sou digno. Às vezes a gente se acha tanta coisa, né? Porque a gente trabalha para Deus, né? A gente evangeliza, sai no sol, vai entregar os convitezinhos para as crianças virem, né? Para a EBF infantil da semana que vem, porque a gente prega o Evangelho. João diz, eu não sou digno, nem de desamarrar, tirar a sandália empoeirada dele, eu não sou digno. Ele virá, e ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. João está dizendo, ele vai fazer uma obra muito mais poderosa, muito mais profunda do que a minha. A água que eu estou jogando sobre vocês, ela é superficial. O fogo, quando bate na pele, queima e vai consumindo até deixar só pó, só cinza. Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. A obra que ele vai fazer é muito mais poderosa. Eu não sou digno nem de amarrar a sua sandália, nem de desamarrar a sua sandália. Ele vai derramar sobre vocês o Espírito Santo. Ele vai mergulhar vocês. Ele vai envolver vocês. Ele vai fazer vocês habitarem, serem habitação do Espírito Santo. Também nas exposições em Atos, nas quintas-feiras, nós vimos, quando falamos sobre o batismo com o Espírito Santo, que batizar também significa unir. Ele vai unir vocês com o Espírito Santo. Vai fazer de vocês uma coisa só. Aquele que está prestes a se revelar, ele vai derramar desse Espírito. Mas também ele vai batizar. Ele vai derramar sobre vocês fogo. Ele vai unir fogo a vocês. E o fogo é um símbolo, é um sinônimo, tanto de juízo como de graça de Deus. E é exatamente o que está aqui no ensino do Espírito Santo através de João. Esse fogo que ele vai derramar sobre vocês, ele vai purificar vocês. Ele vai santificar vocês. Ele vai trabalhar para cada vez mais fazer separação entre o que é impuro e o que é puro. Como um ourives trabalha no ouro para purificá-lo, assim será o fogo que ele vai derramar sobre vocês. E aqui há uma referência dupla ao Pentecostes, a Atos 2, e também ao juízo final de Deus. Esse fogo que trará definitiva separação entre o que é santo e o que é impuro e o que é imundo. Mas esse, que é maior do que eu, ele tem a pá nas mãos. Ele vai limpar a sua eira e vai recolher o trigo. Ele vai queimar a palha num fogo que não se extingue. João está pregando. João está aqui usando uma figura que era conhecida daqueles homens. Era, de maneira resumida, um processo de separação que era feito entre os grãos
que era o fruto, que era o que interessava da colheita, e todo o resto, palha, gravetos, sujeira. E nesse processo, os grãos eram recolhidos e eram separados das impurezas. Mas existe aqui uma figura importante nesse processo. Aquele que começava na eira a fazer esse processo de separação do grão, do fruto e do lixo, ele só parava quando ele terminava o trabalho. O que o Espírito Santo está dizendo àqueles homens está vindo aí alguém que é mais poderoso do que eu. Ele vai começar o trabalho, ele tem a pá nas mãos, ele tem os instrumentos de limpeza nas mãos. E ele vai começar o seu trabalho, e ele só vai parar quando estiver tudo separado. Cada grão, nenhum único grão é perdido nesse processo, vai ser separado e ele vai ser guardado. Ele vai ser armazenado, recolhido no celeiro. Mas, em contrapartida, nenhum resquício de lixo vai para o celeiro. Todo lixo será descartado, todo lixo será incinerado, será queimado num fogo que não se extingue, não se apaga. João está dizendo, aquele que é maior do que eu vai fazer isso. Ele está vindo para fazer a sua obra, para executar a sua santa e justa ira. Produzam, pois, frutos, para que vocês não sejam cortados, porque o machado está encostado na raiz, prestes a cortar. Meus irmãos, eu de novo preciso dizer, infelizmente, que muitos querem a volta de Cristo, mas muitos não se deleitam na sua pessoa. Como é que isso é expressado, pastor? Através de uma vida de religião aparente, sem piedade. E é uma coisa estranha, porque no início da minha fé, não sei se é porque eu era mais ingênuo no sentido de maduro, mas parece que as pessoas tinham mais cuidado em esconder a sua falsa religião. Parece que hoje as pessoas não têm muito cuidado, as pessoas não têm muita preocupação. As pessoas mostram mesmo que, como eu ouvi, não é? Dão a paz do Senhor. Eu ouvi de uma irmã hoje, se queixando. Dão a paz do Senhor dessa porta para dentro, mas se encontram a irmã lá fora, sequer cumprimentam. As pessoas parecem que estão mais descuidadas. Eu não estou dizendo que tem que esconder a religiosidade, tem que lançar fora a falsa religiosidade. Temos que professar que amamos a Deus e temos que demonstrar isso através da nossa vida. Pessoas que querem o retorno do Senhor, porque acreditam que no fim vão ser recolhidas. Não, Jesus, volta logo, porque se o Senhor voltar, eu sei que eu vou ser encontrado como fruto, como grão, e vou ser recolhido no celeiro. O Senhor Jesus advertiu, irmãos. Ele disse que naquele dia será um dia de muitos ais e de muitas surpresas, em que dirão, mas Senhor, peraí, o que está acontecendo? O Senhor está me separando para a esquerda, para a perdição eterna, mas no teu nome eu expulsei demônios. No teu nome eu profetizei, eu preguei o Evangelho. Eu não conheço vocês. Irmãos, é o que o Evangelho diz a mim e a você. Percebem que essa não é a pregação de um pastor, mas é a pregação do Evangelho? É isso que está sendo falado para mim e para você. Essa é a tendência do meu e do seu coração. Acharmos que podemos tratar Deus ou a sua criação ou o seu plano de redenção como qualquer coisa, que nós não precisamos nos arrepender e no final seremos contados como grãozinhos que serão colhidos e colocados no celeiro. Não. O Evangelho está nos dizendo que é necessário arrependimento para a salvação e para a santificação. É necessário nós reconhecermos a nossa miséria, pecado. Não é vivermos assim, é vivermos, como nós vamos ver daqui a pouco, felizes pela boa nova de salvação. Mas reconhecendo o nosso pecado, nos refugiar nele, no nosso Salvador. Em luta pela obediência, em luta para amá-lo mais do que a nós mesmos, mais a sua vontade do que a nossa vontade, mais o seu reino do que o império das trevas, mais a sua casa do que as tendas da impiedade. Só assim seremos encontrados pelo Senhor como grãos, como frutos que serão guardados nos seus celeiros. Então, na minha opinião, chegamos ao versículo 18, que para mim
é o versículo mais glorioso de toda essa passagem, que diz: e assim, com muitas outras exortações, João anunciava o Evangelho ao povo. O evangelista Lucas está encerrando o relato da pregação de João, afirmando uma coisa: que João estava anunciando o Evangelho. Que ele estava anunciando as boas novas. Nós olhamos até o versículo 17 e nós dizemos: meu Deus, quem é capaz de alcançar a salvação? Meu Deus, eu me enquadro. Se você é crente, você vai ficar como eu estou diante dessa passagem. Meu Deus, quem é que pode alcançar a salvação? Quem é que pode ser justo diante do Senhor? Eu estou perdido. Aqui, o Evangelho está nos dizendo que João não é um pregador social. João não é uma figura política. João não está anunciando uma mensagem partidária. João não está anunciando uma mensagem encomendada pelo Sinédrio, pelos fariseus, saduceus, pelos romanos, pelos zelotes. Não. Aqui está sendo dito para mim e para você que essa mensagem dura não é do próprio João, não é humana. Aqui está sendo nos dito que a nossa condição é terrível, que ai de nós, porque estávamos caminhando a passos largos para o inferno, mas Deus manda esse homem para o deserto, para ser forjado no calor, na aspereza, na dureza. Levanta este homem para pregar o Evangelho, para pregar o quê? As boas novas, as boas notícias, a esperança. Toda essa mensagem dura, raça de víboras, é para dizer a salvação, as tendas de Deus, o reino de Deus, as portas da salvação, as tendas da graça ainda estão abertas. Refugiem-se nas tendas da graça, entrem pelas portas da salvação, refugiem-se no Senhor, reconheçam a sua miséria, mas recebam a graça, recebam o Espírito, recebam o fogo gracioso do Evangelho e sejam cada vez mais puros, cada vez mais santos, porque aí sim, crescendo nesse processo de santificação, vocês estarão diante de Deus, gradativa, paulatina e milimetricamente. É milímetro por milímetro, mas vocês estarão caminhando para perto dEle, porque Ele é santo. Vocês devem ser santos. Ele estava pregando o Evangelho, não é dele a mensagem. Podemos ouvi-la, podemos aceitá-la. O que eu estou pregando para vocês não é a minha mensagem, é a mensagem do Evangelho. Portanto, recebam, sem fazer trocadilhos com o receba que está aí na mídia, né? Recebam a mensagem do Evangelho, recebam, entesourem no coração de vocês. Ele está pregando as boas novas, o Evangelho que denuncia o pecado, que anuncia o juízo, que machuca, que vai de encontro, que bota o dedo na ferida, que diz: se arrependam. Mas principalmente o Evangelho que anuncia a boa notícia: é tempo de se arrepender. Há salvação em Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Amém. A mensagem que você está ouvindo hoje aqui não é para a sua condenação, mas é para a sua salvação. Não é para o seu desânimo, é para o seu ânimo. Não é para afastar você das coisas de Deus, mas é para aproximar você das coisas de Deus. Está claro isso para você, igreja? Está claro para você que essa mensagem não é só para você crer, não é só para você entesourar, mas é também para você pregar? Está claro para você que é essa mensagem que você deve abrir a boca e pregar e proclamar? A boa notícia a quem está perdido, como um dia você esteve? João pregou e recebeu o que lhe estava reservado por seu trabalho de pregar as boas notícias. Ele pregou e recebeu o seu salário. Versículo 19 e 20. O que Deus tinha para ele? Mas Herodes, o tetrarca,
sendo repreendido por João por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou a todas as outras ainda esta: mandou prender João. Mais tarde, você sabe disso, a pregação do Evangelho feriu esse ímpio chamado Herodes Antipas. E o Evangelho diz que além das maldades dele, além dele ter pego a mulher de seu irmão, ele ainda cometeu mais uma maldade. E diante dessas maldades, o que foi que o pregador João, doido, fez? Doido segundo o conceito do mundo, pregou para ele: se arrependa. Lembra da passagem do Evangelho paralelo? Eles passando e João, tome e pregar o Evangelho. Publicamente, na frente de todo mundo. Ao invés de Herodes se arrepender, o que foi o que ele fez? Ele privou João do direito de ir e vir. Esse foi o resultado. E aí, jovens, dispostos a pregar o Evangelho? Esse foi o resultado, foi o salário, o pagamento de Deus para João. Nesse momento, ser preso. Depois, a gente já sabe. João está preso por uma razão, porque ele pregou o Evangelho. Lá no final da Bíblia, Apocalipse 22:11, o Senhor Jesus disse: aquele que é injusto, continue a fazer injustiça. E continue o imundo a ser imundo. O Evangelho foi pregado, mas essa foi a realidade de Herodes. Injusto, imundo, mas o Evangelho foi pregado. E João foi, escute bem isso, João, filho de Zacarias, filho de um casal de idosos estéreis. Ele nasce miraculosamente e ele é designado desde a eternidade. Os profetas, Isaías falou sobre ele. Ele foi designado para ser a pessoa que iria chamar Herodes ao arrependimento. Ele foi designado por Deus exatamente para isso. Esse foi o seu ministério. Esse foi o seu dever. Foi para isso que Zacarias e Isabel ficaram felizes pelo seu nascimento. Foi para isso aqui. Como cristão, deixa eu me perguntar a você, para encerrar essa mensagem: qual é o ministério que você está disposto a exercer diante de Deus? Qual é? É o serviço que você idealiza? Eu quero servir a Deus. Desse jeito aqui, eu idealizo o meu ministério, o meu serviço na casa de Deus, dessa forma aqui. É esse ministério que você quer servir, que você quer se dedicar? Ou você quer um ministério, exatamente o ministério que Deus designou para você fazer? Deixa eu me perguntar a você, cristão, qual é a sua referência de sucesso no serviço a Deus? Qual é a minha referência como pastor? Igreja cheia? Crente sorrindo? Crente atendendo ligação ou rejeitando ligação? Não respondendo mensagem? Qual é a minha referência? Qual é a sua? Favorecimento das circunstâncias, dos homens? Tapa nas costas? Essa é a sua referência de sucesso, de serviço a Deus? Aqui nós estamos vendo que esse não é o referencial que o Evangelho nos apresenta. Nem todos nós vamos ser presos. Nem todos nós vamos ser martirizados. Qual é o ponto aqui? Que eu e você estejamos com o nosso coração cheio de amor a Deus para dizer: Senhor, eu quero exercer meu serviço, meu trabalho, aquilo que o Senhor designou para mim, da maneira que o Senhor preparou para mim. Nem mais, nem menos. Nesse sentido, que o Senhor conceda a você graça, para que você se arrependa, para que você tema a Deus, para que você tema o seu nome. Que Ele conceda a você, crente, força para você caminhar de maneira fiel no serviço que Ele chamou você para servir, independentemente das circunstâncias. Vindo para cá, eu falava sobre isso com a família, respondendo uma pergunta do Daniel, num assunto completamente diferente.
importante é nós fazermos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Os resultados, os frutos, não cabem a nós. O que cabe a nós? Servir a Deus com fidelidade, da forma como Ele nos requer. O que vai acontecer pertence a Ele. João não sabia qual seria o resultado da sua pregação. Se de repente Herodes sai daquela carruagem, se prostra e diz: eu sou pecador. Não. Mas deixa eu encerrar dizendo a você, a voz de João clamou no tempo e da forma que Deus designou para isso. Mais tarde, a voz de João foi silenciada, a sua cabeça foi cortada. Você sabe disso. Mas deixe eu dizer a você, para o seu encorajamento, para que você saia daqui alegre com a mensagem do Evangelho. A voz de João foi calada, mas a voz do Evangelho nunca se calou. Nunca. A voz do Evangelho é a voz que clama por meio da igreja ao longo dos séculos. Muitas outras vozes surgiram depois que a voz de João se calou. Deixe-me dizer a você, igreja, que você, como crente em Jesus, você foi designada por Deus, para ser um arauto do Senhor, para pregar esse Evangelho. Portanto, assim como o Senhor vem fazendo ao longo dos séculos na sua igreja, que você também seja uma voz que clama. Vamos orar ao Senhor. Agradecemos a Ti, Senhor, pela palavra do Teu Evangelho. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Admitimos, inclusive, que temos muito ainda o que conversar sozinhos com o Senhor. Mas de antemão pedimos a Ti, ó Deus, nos ajude, nos dá graça para que nós sejamos fiéis ao Senhor em todo o tempo. Que o Senhor nos ajude a viver um novo tempo em nossas vidas, um tempo de temor, um tempo também de obediência, de amor ao Senhor naquilo que nós temos sido rebeldes. E que o Senhor fale conosco, e que o Senhor nos mostre a Tua vontade e nos dê a força que precisamos para cumpri-la até o dia final. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém.